Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e no vídeo de hoje temos muitas notícias para falar do Fluminense, mercado de transferência, janela sendo aberta nessa segunda-feira, então temos muitas notícias que vai provavelmente ser confirmadas nessa terça-feira, jogador saindo do Fluminense, estrela do Fluminense pode ser que tenha que passar por uma cirurgia, então todas as informações dessa segunda-feira do Fluminense e início dessa terça-feira você vai ver aqui no Falando de Flu nesse momento. Então eu queria te pedir sua ajuda. Se você não é inscrito ainda, se inscreve, dá essa moral pra gente. Se você gostar do nosso vídeo, deixa seu like, compartilha nos grupos tricolores. Ajude o Falando de Flu a chegar cada vez mais longe, alcançar mais inscritos e bater a nossa meta de chegar aos 3.000 inscritos. Hoje nós estamos com 2.300. Falta pouco menos de 700 inscritos. Se você se inscrever, vai faltar menos ainda, então dá essa moral pra gente. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Vamos começar falando sobre um problema que pode ser muito sério para o Fluminense, que é a questão da lesão do Paulo Henrique Ganso. Muitas pessoas estão estranhando o Paulo Henrique Ganso ficando de fora de muitos jogos, indo para o banco, jogando apenas alguns minutos. E hoje, nessa segunda-feira, dois jornalistas, o Gabriel Amaral do Raiz Tricolor e o Vitor Lessa do canal do Lessa, trouxeram informações sobre o problema do Paulo Henrique Ganso. Parece que o jogador tem um edema no pé e por isso não consegue jogar. Já foi até cogitado a possibilidade de uma cirurgia, mas a opção foi por um tratamento mais conservador para o jogador não precisar passar por uma cirurgia. E o que isso, ao meu ver, pode ser benéfico para o Paulo Henrique Ganso? Esse mês de julho eles têm menos jogos, então para você optar por um tratamento conservador é acreditar que como esse mês de julho tem menos jogos, vai conseguir recuperar o jogador para o início de agosto, dias 2 e 9, que parece que vão ser disputados as oitavas de final da Libertadores, e o foco do Fluminense, claro, é recuperar o Paulo Henrique Ganso para esses dois jogos. E tomara que ele consiga se recuperar, porque o time do Fluminense e o Paulo Henrique Ganso sente muito. A gente viu a partida tosca, pífia e patética que a gente fez contra o São Paulo, e eu acho que passa muito também por não ter o Paulo Henrique Ganso, o cara que dita o ritmo ali no meio de campo. Vamos ver como que vai ser essa recuperação do Paulo Henrique Ganso, se ele vai ter à disposição agora no jogo contra o Inter, se ele vai ficar de fora, como que vai ser. Segundo desse vídeo, a gente quer falar também sobre ele, Jefté. Muitas pessoas pedem Jefté no time principal do Fluminense, achavam que talvez ele pudesse ser a solução ao invés de Diogo Barbosa. Eu até vi um jogo do Sub-20, no sábado, o Fluminense acabou sendo eliminado, mas o Jefté teve uma partida até interessante, meteu um gol já no jogo anterior a esse, mas parece que o Jefté não vai ficar no Fluminense, nem vai ficar no Brasil. O jogador vai ser emprestado, sim, para um time do Chipre. A Poel do Chipre tem interesse na contratação do Jefté e pode ser que ele seja emprestado. Caso realmente esse empréstimo seja confirmado, o contrato do Jefté, que terminaria no final de 2025, vai ser renovado por mais um ano. Então o jogador tem tudo para jogar no futebol do Chipre uma temporada aí. E eu acho que para o jogador vai ser interessante pelo seguinte fato: o Diniz não demonstra querer dar oportunidade para ele. Tanto que a gente pode observar jogadores como Esquerdinha já teve oportunidade com o Diniz e o Jefté não. Jorge, o próprio Diogo Barbosa que está chegando agora. Quantos laterais esquerdos foram improvisados ano passado e o Jefté nem teve chance. Então parece que realmente o Diniz não conta com o jogador. Então, o jogador vai lá para o Chipre, passar uma temporada lá, que tudo indica que sim. E vamos ver como que vai ser esse retorno do jogador após uma temporada. Tomara que ele venha mais evoluído, com mais oportunidades, ou até mesmo possa render algum valor financeiro para o Fluminense. Mas ao meu ver é uma grande perda que o Fluminense tem, sem ao menos testar o jogador. Já ouvi relatos que algumas pessoas falam que ele não aguenta ainda o ritmo do profissional, vários relatos. Mas quando a gente vê ele jogando sub-20, ele parece um lateral esquerdo muito promissor, que infelizmente não teve oportunidade no profissional do Fluminense. Vamos ver a cena dos próximos capítulos o que nos aguarda. Agora vamos falar de notícias boas. Essa segunda-feira abriu a janela de transferências pro mercado e o Fluminense já registrou Diogo Barbosa. Diogo Barbosa já apareceu no bid. Tem vídeo aqui no canal, falando da nossa expectativa sobre o Diogo Barbosa. Outros dois jogadores também chegaram no Rio para assinar contrato com o Fluminense. Johnny Gonzalez, que também tem vídeo aqui no canal falando o que a gente espera desse retorno de Johnny Gonzalez. E Léo Fernandes também. Vamos estar preparando em breve um vídeo falando sobre a nossa expectativa sobre Léo Fernandes. Léo Fernandes chegou no domingo, Johnny Gonzalez chegou na segunda-feira pela manhã. Ambos passaram por exames médicos ontem, segunda-feira, e hoje são esperados no CT do Fluminense para iniciar a preparação. Talvez, se estiverem bem fisicamente, dependendo de como for, tudo correr bem, registrados, está à disposição já para o próximo domingo, o jogo contra o Inter, ou até mesmo por outro jogo que já vai ser contra o Flamengo, daqui a 15 dias. Então, o Fluminense ainda vai anunciando seus reforços, vai tentando melhorar um pouco o time,
depois que a gente fizer um vídeo para cada reforço desse, a gente vai fazer uma análise, né, do mercado de transferência do Fluminense. Quem chegou e quem saiu, como que foi, né? Até porque a gente não pode deixar de falar de alguns jogadores que saíram, como é o caso do Luan Freitas, que foi emprestado, Alexandre Jesus emprestado, Alan, que parece que vai sair para a China, Jefité, que vai ser emprestado para o Chipre. A gente vai pegar um apanhado dos caras que chegaram, dos caras que foram embora e fazer esse balanço, né? O mercado foi positivo ou negativo para o Fluminense. Como a gente já falou, né, do Diogo Barbosa, Johnny Gonzalez, Léo Fernandes, vamos deixar claro, Diogo Barbosa acho que vai ser útil, Léo Fernandes é a nossa esperança de ser um meia que vai ser um cara criador, que vai ajudar o time a subir de produção. Johnny Gonzalez é o jogador que eu acho que é uma aposta que eu acredito que não vai dar certo. E tem o Danielzinho, né? O Danielzinho também hoje foi anunciada a rescisão de contrato dele com o Bahia. Bahia e o jogador chegaram a um acordo, o jogador tinha um contrato até o final do ano, conseguiu rescindir esse contrato. E o Danielzinho também é outro que é guardado no Rio para assinar contrato com o Fluminense. Esse também eu acho que vai ser útil. Eu acho que esse se enquadra igual na categoria do Diogo Barbosa. Um cara que vai jogar ele como segundo volante, tem bom passe, estilo de jogo que o Diniz gosta. Eu acho que ele é um Martinelli melhorado. Então por isso que eu acho que ele vai entrar nesse momento para brigar pela posição com o Martinelli, com o Lima, os jogadores que vêm atuando por ali, né, o Gabriel Pirani. E quando o Alexander voltar, acho que o Alexander é dono da posição, não tem ninguém que consiga disputar com o Alexander. Né? E para estar fechando esse vídeo, a última notícia. O Fluminense continua, né, a busca por zagueiros. O Antônio Carlos está encontrando dificuldade, né, para conseguir romper seu vínculo com o Orlando City, porque ele é titular no Orlando City, vem atuando, tem uma cláusula no seu contrato de renovação automática, e o Orlando City está fazendo um jogo um pouco duro para liberar o jogador. Entre o Fluminense e o jogador está tudo certo, ele conseguindo a liberação lá, ele vai ser jogador do Fluminense. E também na segunda-feira foi falado, né, pelo jornalista Caio Blois, que o Fluminense apresentou uma proposta pelo Marlon. Sim, o Marlon Santos, que foi revelado pelo Fluminense, foi para o Barcelona, aí jogou na Itália, hoje é jogador do Shakhtar da Ucrânia, mas na última temporada jogou emprestado mais uma vez no futebol italiano, e o Fluminense apresentou uma proposta, só que tem muitas dificuldades. Uma das Fluminense mais esbarra no salário do jogador, que ultrapassa R$ 1 milhão por mês, e o Fluminense não tem condições de arcar com esses salários. Então vamos ver, né, como que vai ser a situação do Marlon. Também a outra informação que tem nessa matéria é que o Marlon pretende ficar na Europa. Ele pode ir para o Fluminense, mas o plano A dele é ficar na Europa. Então a gente vai ver, né, como que vai se desenrolar essa negociação. Mas o certo é que o Fluminense vai precisar de zagueiros. Manuel vai ter seu julgamento por doping. Vitor Mendes a gente não sabe se volta. Então o Fluminense hoje conta com zagueiros de ofício. Nino e David Braz. Tem o Felipe Melo, que joga por ali. Thiago Santos, que pode jogar por ali. Tem o Felipe também da base, que vem tendo oportunidade. Então, mas mesmo assim o Fluminense vai precisar ir ao mercado e contratar zagueiros. Então a gente vai vendo como que vai ser essa movimentação do Fluminense para a defesa, que vai ser necessário, e torcemos que o Fluminense possa conseguir acertar na contratação. Eu sou bem sincero, acho que o Fluminense deveria trazer um zagueiro para ser titular, para ser o titular ao lado do Nino. Porque o Felipe Melo, para mim, tem feito boas partidas, mas é um cara que tem uma idade avançada, não é isso tudo. David Braz, outro que tem uma idade avançada, então você precisava trazer um cara que chegasse ali junto com o Nino e falasse, ó, me dá a camisa aqui, eu sou titular, e ter esse parceiro de zaga para o Nino, enquanto a gente vai ver as cenas dos próximos capítulos e a preparação do Fluminense para o jogo contra o Inter, né, que vai ser no próximo domingo, então vai ser a semana inteira, né, não treinou nessa segunda-feira, o time se representa na terça-feira, provavelmente já com essas caras novas, e vamos observando, né, como que vai ser o desenvolvimento do jogo do Fluminense. Então, pessoal, esse vídeo de hoje, se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos tricolores, compartilhe com todos os amigos tricolores, grupos tricolores, ajude o Falando de Flu a chegar cada vez mais longe, e esse vídeo ficou um pouquinho mais longo, né, porque tem muitas notícias, e quanto mais for ter notícias, infelizmente os vídeos vão ficando mais longos. Então, saudações tricolores, não deixe de se inscrever, deixar seu like, deixa nos comentários o que você está achando do mercado de transferência do Fluminense. Saudações tricolores e até a próxima.